De perseguidor a perseguido, vamos falar da história de Saulo que virou apóstolo Paulo. Mas antes tem algo muito importante para explicar sobre o texto de 2 Reis. Lembra do rei Ezequias, rei de Judá, que foi o melhor rei que o Judá teve, o único que teve coragem de derrubar todos os postes ídolos, altares da colinas e tudo mais, certo? Agora esse rei adoece. Só que, um parênteses aqui, lembra que não está em ordem cronológica e que eu venho explicando que o livro de Reis parece confuso porque você lê uma história e daqui a pouco parece que essa história já foi dita, porque que ela está aqui, não está na ordem cronológica. Este é um exemplo. Nós lemos ontem que Ezequias conseguiu vencer contra o ataque da Assíria, que Deus deu a vitória a ele, Deus fez essa promessa e deu a ele a vitória. Então, foi isso que a gente leu ontem, só que hoje está mostrando uma doença na vida de Ezequias, mas esta doença foi antes deste ataque que ele recebeu da Síria e venceu. Lembra no relato de ontem, o anjo do Senhor matou muitos e muitos e muitos soldados do exército da Assíria. E isso aconteceu depois desta doença de Ezequias, certo? Mas vamos focar aqui na oração que Ezequias fez. Ele estava doente com uma úlcera, chamou o profeta Isaías e o profeta não deu a ele uma boa notícia. Ele falou, você vai morrer, porque Deus mandou dizer isso. Ele dispensou o profeta Isaías, virou para a parede e fez uma oração. E o ponto aqui é esta oração, porque Ezequias, nesta oração, faz um relato ao Senhor dos feitos dele, Ezequias. E por que chama a atenção? Porque aqui ele fala como se ele fosse merecedor. Veja bem, vou até ler o texto para você. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2, ele diz assim. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade, integridade de coração e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. E por que eu estou chamando a sua atenção? Porque parece aqui que ele está dizendo, olha, eu mereço, eu fiz tudo certinho. Mas precisamos entender que aqui era o tempo da lei, não havia a graça, não havia o sacrifício de Jesus que nos justifica do pecado. E a lei qual era? O tempo da lei era, aqui é a lei e se você andar aqui debaixo dessa lei, tudo vai dar bem para você. Você vai ter todas as promessas cumpridas. Aqui é a desordem, se você optar por este caminho, você vai sofrer as consequências. Então, claramente, Ezequias está dizendo, Senhor, eu estive aqui, debaixo das leis, esse tempo todo. Você vai ver nos salmos, muitos e muitos salmos, Davi falando isso. Eu andei reto, eu fiz tudo que era reto. Então, naquele tempo da lei, os homens que escolhiam, como Josué disse, olha, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, o que vocês vão querer? Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Lembra desse texto? Era assim que acontecia, era claramente feita uma escolha. Deus deu as leis e disse, o que você vai escolher? Se escolhesse andar debaixo das leis, então recebia as bênçãos do Senhor. Se escolhesse desobedecer às leis de Deus, como vemos em todo o Antigo Testamento, sofriam as consequências, como veremos acontecer aqui em Jerusalém no texto que vamos ler a seguir. Deu para entender esse parênteses aqui? Então, fecha parênteses. Ezequias está ali falando ao Senhor que andou em retidão e ele andou. Então, Deus ouve e responde esta oração. Manda Isaías, antes que Isaías terminasse de sair do templo, do pátio, ele manda Isaías voltar e dizer que está dando ao rei mais 15 anos. Pensa, ele tinha 39 anos quando recebeu essa sentença. E aí Deus acrescentou 15 anos à vida dele. Imagina você saber, olha, daqui a 15 anos eu vou morrer. O que será que faríamos? Ezequias escolheu permanecer reto perante o Senhor. Então, para ganhar tempo aqui, ele faz uns testes, pede para o profeta dizer como eu vou saber se realmente Deus está dizendo isso, se vai acontecer. Então, ele pede alguns sinais, é atrasado o relógio de Acá, são os sinais que ele pede e Deus mostrando para ele. Agora entra aqui a Babilônia, o rei da Babilônia, e preste atenção aqui, por quê? Até agora nós temos a promessa, Jerusalém ainda é a virgem, né, de Sião, protegida por amor a Davi. Mas lembre-se que no Salmo de ontem, Asaf já fala dessa Jerusalém que foi
assolada, sitiada. E nós vamos ver aqui essa introdução. Nada é por um acaso, por isso eu estou aqui reforçando que estudar reis é importante. Tudo vem anunciado aqui. Nós vamos ler agora, vendo na leitura de hoje, o contexto da Babilônia. Guarda este nome, lembre-se que o povo de Deus foi exilado na Babilônia. E aqui começa a deixa. Ezequias é visitado pelo rei da Babilônia. Acontece que no contexto, para você entender, Ezequias era o rei de Judá, uma cidade pequenininha, bem simples, a menor de todas. Lembra que Davi dizia que ele era o menor, da cidade menor? Era a cidade menor, foi o que ficou ali. Judá e Jerusalém eram as cidades que Deus deixou para a herança de Davi, para que Davi se perpetuasse no trono. Foi dividido o reinado, então Israel, Samaria, ficou com todo o resto e sobrou das 12 tribos essas duas, e eram as menores. Ezequias está nesse contexto. Acontece que o rei da Babilônia, que era a segunda maior potência, abaixo somente da Assíria, que estava tentando dominar Judá, assim como já havia dominado Israel. Lembre-se que neste tempo Israel já está cativo pela Assíria. A Babilônia, o rei vai até Ezequias. O que ele entendeu? Nossa, uma potência dessa, quem sou eu? Certamente eles estão aqui querendo me acolher. Era uma diplomacia, ele viu como algo diplomático, porque o rei foi anunciado que ele esteve doente, que esteve para morrer. E aí o que Ezequias fez? Abriu, mostrou todo o tesouro, tudo que ele tinha, absolutamente tudo que tinha no reinado, tudo que tinha no templo, no castelo, tudo ele mostrou. Todos os ouros, tudo para o rei da Babilônia. Isaías, o profeta, sabe disso e pergunta para Ezequias o que era aquela visita. Ele conta: eu fui visitado, recebi a comitiva. O que você mostrou? Ele diz: tudo, absolutamente tudo, mostrei tudo. Então o profeta Isaías anuncia o que veremos em breve, que esse povo será cativo da Babilônia. Então ele anuncia: olha, vai chegar um tempo que tudo isso aqui vai acontecer. Ele disse: virão dias em que tudo que tens em todo o teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas, os teus antecessores acumularam até o dia de hoje, nada restará, diz o Senhor. Está no versículo 17 do capítulo 20. Serão levados até mesmo alguns dos teus próprios filhos. Ele está falando da Babilônia cativar, exilar o povo de Deus, o que vai acontecer. Por isso, ressalto mais uma vez a importância de ler o livro de Reis. E Ezequias entende, ele recebe como algo bom, positivo, não o fato de que a descendência dele será exilada, o povo dele, mas de que Deus o está preservando. Ele vai ser recolhido antes disso acontecer. Lembre-se que Deus tinha dito a ele que ele irá viver somente mais 15 anos. Após isso, depois que ele morre, o filho dele, Manassés, é colocado no trono. Ele tinha apenas 12 anos de idade e ele fez o extremo oposto de seu pai. Manassés foi um rei péssimo, ele seguiu todo o exemplo de Acabe, dos reis de Israel que se entregaram totalmente à idolatria, mas ele fez muita maldade. Ele tinha somente 12 anos e reinou por 55 anos. Entre outras coisas, ele voltou a edificar os altares das colinas. Lembra-se que o pai dele foi o único rei que teve coragem de derrubar os altares das colinas. Ele foi lá e ergueu tudo de novo. E fez idolatrias e queimou o seu próprio filho em sacrifício. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Deus havia dito isso. Jerusalém era a menina dos olhos de Deus. Mas Manassés colocou tudo a perder. Então vai acompanhando aí que Jerusalém está buscando as consequências. Lembra-se do que foi dito hoje, que quando escolhia-se estar debaixo da lei do Senhor, recebia-se as bênçãos. Quando se voltava contra Deus, você escolhia as consequências. Então Deus tem ali aquele cuidado, e neste templo em Jerusalém, ele tinha dito que ali era o lugar da habitação dele, a presença dele estaria ali. E Manassés usou aquele templo e corrompeu aquele templo. Então Deus disse que na terra que deu aos seus pais, contanto tenha cuidado de fazer toda a lei do Senhor. E ele não teve esse cuidado. Segue-se a história e nós vamos ver que o Senhor está dizendo: desampararei os remanescentes da minha herança, os entregarei na mão de seus inimigos.
que é o que acontece em Salmos que nós lemos e vai acontecer, nós vamos acompanhar. Além disso, Manassés derrubou muito sangue e depois ele vem a morrer e senta no trono o seu filho Amon, que segue os passos do pai. Mas aí depois, diante disso tudo, depois que Amon morreu, mataram Amon, ele ficou só 2 anos no trono, e aí os seus servos o mataram, entra o rei Josias, e aqui cumpre-se uma profecia. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, foi anunciado que Deus levantaria, eu estou aqui hoje com 2 Bíblias para ler esse texto para você, ó. 1 Reis 13, versículo 2 diz: E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. E aí ele segue dizendo o que Josias vai dizer, isso está lá em 1 Reis. E agora aqui no capítulo 22 de 2 Reis se cumpre a profecia. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando assumiu o trono. E ele fez o que era correto, seguindo os passos de Davi, dos seus pais, que andaram na retidão nos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que ele fez foi mandar que juntassem, arrecadassem tesouros, separassem um fundo para arrumar o templo, que dessem para os homens que faziam as obras, os empreiteiros, né, vamos dizer assim, os pedreiros de hoje, os encarregados do templo, para que eles pudessem, os carpinteiros e tudo mais, erguer, arrumar todos os danos que havia sido feito no templo. E essa é a leitura de hoje, encerra-se por aqui. Agora, em Salmos, nós vamos ver então a conclusão deste Salmo de Asaf, falando sobre essa assolação de Jerusalém, uma assolação que a gente ainda vai ler no livro de Reis e Crônicas. Ele diz: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva os condenados à morte. Então aqui dá para ter uma ideia do que Jerusalém virá a passar. Continue acompanhando Reis para você entender. E chegamos em Atos. E em Atos o perseguidor torna-se perseguido. Saulo, que perseguia a igreja, teve aquele encontro com o Senhor e agora ele passou a pregar o evangelho. Só que, claro, as pessoas primeiro não acreditavam, achavam que era uma pegadinha. Quando viram que ele estava realmente pregando o evangelho, passaram a persegui-lo. E agora Saulo estava fugindo de ser morto. Assim como um dia ele perseguiu, agora os judeus estavam perseguindo Saulo para matá-lo, já que ele estava pregando que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, e os judeus não aceitavam isso. Mas Saulo procurou se juntar aos discípulos para se proteger. Os discípulos ficaram com medo, acharam que ele estava enganando para matá-los, não o quiseram ali, mas então Barnabé levou-o com ele e chegou aos apóstolos, explicou que Saulo agora tinha se encontrado com Jesus, explicou todo o contexto, então ele foi acolhido pelos discípulos. E assim ele passou a pregar, mas soube que estavam perseguindo, estavam atrás dele. Então os irmãos que souberam disso levaram Saulo até Cesareia e o enviaram a Tarso, Saulo de Tarso, e enviaram ali. Mas a igreja crescia, diz o texto, em número, em graça, pela coragem vinda do Espírito Santo. E aí agora entra um texto do apóstolo Pedro, que volta aqui na história. Apóstolo Pedro esteve com um homem que já estava acamado há 8 anos, ele vinha pregando o evangelho, Pedro espalhando, andando, pregando o evangelho. Ele soube de um homem que estava acamado há 8 anos, era um paralítico, e o nome desse homem era Enéas. Ele foi e mandou que aquele homem levantasse da cama, esse homem foi curado. Dentro desse contexto tem uma discípula chamada Tabita, e ela também era conhecida por Dorcas. Ela fazia boas ações, ajudava as viúvas, e ela veio a morrer. Então chega ao conhecimento de Pedro, que estava ali próximo, e mandaram chamar Pedro. Ele chegou lá, as viúvas estavam chorando, lamentando pela morte dessa moça, Tabita, também chamada Dorcas, e mostrando as roupas, tudo que ela havia feito pelas viúvas. E Pedro faz algo maravilhoso que ele viu Jesus fazer. Lembra-se do texto onde Jesus ressuscita a filha de Jairo e ele leva somente Pedro e Tiago com ele, manda que todos saiam do quarto. E aí o Senhor ressuscita aquela moça. Pedro faz exatamente isso. Esse texto de Jesus está em Mateus 9, 25. Aqui em Atos, capítulo 9, versículo 40, Pedro faz exatamente isso. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E assim a moça levantou. Pedro seguindo os passos de Jesus. Jesus, disse que faríamos tudo e até mais do que ele fez. Isso era para os discípulos e para nós. Você
Está fazendo o que Jesus fez? Sigamos os passos do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã, se Ele disser que sim.